Seja muito bem-vindo ao maior e melhor curso do mercado de opções binárias. E sabe o melhor? Totalmente gratuito. Não vou te cobrar nenhum centavo por isso, apenas seu like e inscrição no meu canal do YouTube. Só você clicar no botão abaixo. Me chamo Marçal, tenho 21 anos e faturei mais de R$500 mil na internet com mercado financeiro e marketing digital. E no meu Instagram, que tem na descrição, você consegue acompanhar toda a minha trajetória. Mas calma, antes de começar, para você iniciar nesse mercado da forma correta, você precisa se cadastrar na corretora que eu utilizo e criar uma nova conta. Mas por que eu falo isso? Porque agora, de fato, vai começar a sua reviravolta nesse mercado. Quero que você deixe para trás tudo que já viu, que agora o bicho vai pegar. Que comece a sua jornada. Bora pro vídeo. Fala família, bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula eu vou estar passando para vocês um pouco sobre candles, tá? Que é bem importante você saber. Então, se você é iniciante ou já tem um conhecimento, fica ligado que eu vou estar passando mais de 40 padrões de candle para você aqui em uma única aula, tá? Antes de tudo, o que é interessante você saber? Como que funciona o candle? Então, você vai começar a ver esses candles lá no gráfico e tudo mais, e você precisa saber o que acontece com ele, tá? Então, aqui eu peguei um exemplo para ficar bem prático e simples de você entender. Então, você consegue ver o preço de abertura de uma vela vermelha. Eu tenho aqui uma vela vermelha e uma vela verde. Vamos começar pela vela vermelha, tá? Então a gente consegue ver o preço de abertura. O preço de abertura da vela é exatamente aqui, ó, tá? Aqui é exatamente o preço de abertura dela. Então a gente pode ver que ela fechou uma vela desse tamanho. Só que esses pavis aqui, o que significa? A máxima e a mínima. Então essa vela, vamos supor que ela é uma vela de 1 minuto. Dentro de 1 minuto, ela subiu até aqui o ponto da máxima e ela desceu até lá o ponto da mínima, tá? Aí ela fecha aqui, ó, que é o preço de fechamento, onde a vela fecha. Então o pavio nada mais é do que aonde o preço foi e voltou nesse determinado preço, nesse determinado tempo. Então vamos supor que é uma vela de 1 minuto, em 1 minuto ela foi lá na máxima, foi lá na mínima e parou ali no preço de fechamento bem no momento que fechou a vela, tá? Então acaba não tendo muito segredo, mas caso você tiver dúvida pode deixar aqui nos comentários da aula que eu vou estar respondendo todo mundo. O candle de alta já acaba sendo um pouco diferente. Por quê? Porque o preço de abertura dele acaba sendo um pouco mais abaixo. Acaba sendo abaixo por quê? Porque ele é um candle de alta. Então você pode ver que a máxima e a mínima não muda, tá? A mínima continua sendo a mínima e a máxima continua sendo a máxima. O que muda é o preço de abertura. O preço da abertura da vela de baixa é em cima. E o preço da abertura de uma vela compradora é de baixo. Por quê? Porque a vela compradora ela vai subir e a vela vendedora ela vai descer. Simples assim. O fechamento é onde o preço fechou naquele determinado preço da vela que você está vendo. Então, vela de 1 minuto. Em 1 minuto ela pode ir tanto na máxima quanto na mínima. E quando fecha o tempo é onde para a vela ali, que é o preço de fechamento. Ok? Aqui agora eu vou passar para vocês alguns padrões de candle interessante que é você saber, tá? O primeiro deles é os 3 corvos pretos. O pessoal comenta dele bastante, você vai encontrar ele diante do gráfico que você estiver operando e tudo mais. Característica: padrão formado por 3 candles de corpo vermelho, sendo que o próximo sempre fecha abaixo da mínima anterior e o seu início está alinhado com o corpo da vela anterior. Então peguei um exemplo aqui, ó, bem simples para vocês derem uma olhada e ficar claro também a forma de explicar. Então quando você encontrar esse padrão é 3 corvos pretos e você pode entrar a favor de uma venda na próxima vela. Tá, claro, isso daqui, os padrões de candle, você vai utilizar com uma confluência. Você não vai sair procurando esses padrões e sair dando entrada, não é assim que funciona. Você vai utilizar eles como confluência, tá? O que ele indica? Esse é um padrão de reversão baixista. Em outras palavras, após uma tendência de alta prolongada, sugere que o movimento vendedor começa a mostrar força. Então você pegar esse padrão aqui e procurar ali uma entrada de venda vai te auxiliar muito. Então a indicação de venda e a confiabilidade é alta, tá? É um padrão bem interessante, que eu já operei muito assim. Aqui é os 3 soldados brancos.
Então a gente tem 3 corvos pretos, que seria a favor do movimento de baixa, e agora a gente tem 3 soldados brancos, que é a favor do movimento de alta. Tá? Então aqui a característica acontece do aparecimento de 3 velas verdes em sequência, sendo que a próxima é sempre mais alta que a anterior. Então você pode ver, ó, que as próximas é sempre mais altas que a anterior, e isso indica uma compra, tá, para você. Então isso você vai utilizar como confluência conforme as suas análises, beleza? Terceiro padrão que também aparece bastante é 3 por dentro de alta. Padrão variante do Harami, que o pessoal fala aí mulher grávida, em que após os 2 primeiros nesse formato há um candle verde mais alto que os 2 primeiros. Então normalmente quando acontece esse padrão aqui e logo a próxima vela é uma vela de força, vamos dizer assim, o que ele indica? Pode apontar a reversão de uma tendência de baixa. Então vamos supor que o mercado esteja em um mercado de baixa, e aí acontece esse padrão e você pode começar a trabalhar comprado, exatamente para a reversão dessa tendência. Tá? Agora o padrão inverso, que seria 3 por fora de baixa. Qual é a característica? O formato é uma variação do engolfo. Tá? Após o engolfo de baixa, ocorre um terceiro candle vermelho mais baixo que os anteriores. Então acontece aqui um engolfo de baixa. O que é um engolfo de baixa? É quando a vela engole a vela anterior. Então vou dar um exemplo de engolfo de baixa. Tá? Aqui uma vela verde e logo depois uma vela vermelha faz isso daqui. Ó. Isso daqui é um engolfo de baixa, porque essa vela vermelha engoliu essa vela verde anterior. Isso é o padrão engolfo de baixa. Também tem um engolfo de alta, que é basicamente ao contrário. Então vamos supor, tem uma vela vermelha e logo depois vem uma vela verde enorme, engolindo essa vela anterior. Esse é um padrão de engolfo de alta e engolfo de baixa. Então o 3 por fora de baixa, você identifica o engolfo de baixa, vai ter mais uma confirmação, aí você consegue encaixar esse padrão aqui, utilizar ao favor da venda. Caso fique muito complicado para você entender como que você vai utilizar tudo isso, você vai utilizar como confluência. Então não fica vidrado que você tem que pegar isso e aparecer lá no gráfico e sair clicando. Não, fica tranquilo. Trabalhe de uma forma inteligente, vai pegando os padrões conforme você for praticando, você vai vendo o que vai aparecendo, tá? E vai te auxiliando conforme você for fazer as operações. Aqui é o bebê abandonado de alta. Característica, sua formação é caracterizada por gaps do candle. Então você pode ver, ó, que tem um espaço entre uma vela e outra, ó. Esse espaço se chama gap, tá? O que ele indica? Normalmente aparece no fundo de uma tendência de baixa e pode indicar a reversão para o movimento de alta. Então, quando você identificar esse padrão, possivelmente pode acontecer uma reversão de tendência. Então, fica ligado. Claro, você vai identificar isso, procure mais confluências para fazer a entrada. Eu sempre vou frisar isso. Você não vai pegar esses padrões, encontrar lá e sair comprando. Não, não é assim que funciona. Beleza? Todo padrão de alta tem o padrão de baixa. Então, aqui tem um exemplo de alta e aqui o exemplo de baixa, mas a lógica é a mesma, reversão de tendência, tá? Aqui nada mais é candles de força de alta ou de baixa. Então quando você estiver lá no gráfico, olhando as velas e tudo mais, você identificar uma vela assim, é uma vela de força compradora. Então aqui não tem segredo. Então o pessoal aqui indica uma força compradora, nada mais nada menos do que uma vela vermelha. Indica uma força vendedora, uma força forte. Então isso você consegue identificar só de bater o olho na vela, tá? Deixa eu tentar achar um exemplo para você. Aqui, ó, isso é uma vela de força compradora. Isso é uma vela de força vendedora. Simples assim, ok? A nona, chute de queda. Características formado por 2 candles de médio e longo tamanho no corpo, sendo o primeiro de alta e o segundo de baixa, com um gap entre eles. Esses padrões aqui que tem gap acaba sendo um pouco mais difícil de aparecer, tá? Pelo fato que em opções binárias acaba não tendo muito gap. Você vai encontrar gap bastante em mini índice, em dólar, em outro tipo de mercado, ok? Aqui indica nada mais nada menos do que um padrão de venda, ok? Qualquer coisa, caso vocês queiram anotar, vocês só copiam aí para o vídeo, ou quando tiver dificuldade é só vocês voltar a essa aula também. Padrão 10 aqui é o dia curto. Característico, o formato das velas, seja alta ou baixa, é de corpo pequeno, com ligeiras ou nenhuma sombra. Então você pode ver que é um padrãozinho bem simples, onde tem
os pavis, que esses pavis indicam o que? É onde o preço foi e voltou, não teve força para manter ali, entende? E tem o dia longo, que é as velas mais grandes, tá? Então é o corpo grande, seja de alta ou de baixa. O que ele indica? Represente uma enorme variação entre os preços de abertura e fechamento e pode indicar uma continuação ou reversão de tendência. Então, se você vê um desse aqui, pode indicar uma continuação de tendência, ou de baixa também uma continuação de tendência, tá? Então isso você vai começar a ler as velas e isso vai te ajudar no momento que você for tomar sua decisão e fazer a entrada. Doji nada mais é do que indecisão. Então quando você encontrar essas velinhas vazias, são velas de indecisões, onde o preço não teve força nem para subir e nem para descer e ele acaba ali ficando numa indecisão, tá? Isso é bem simples do Doji. Beleza, aqui fala um pouco mais de Doji. Esse padrão aqui é bem interessante também você saber, que é um padrão quase igual de Doji, só que ele fecha um pouquinho abaixo ou um pouquinho acima. O que ele indica? Representa uma grande indefinição no mercado, já que a abertura e fechamento são semelhantes. Então você pode ver que teve a abertura aqui e o fechamento foi logo próximo ou em cima, coisa pequena. Então é indecisão. Você começar a enxergar essas velas aqui, é indecisão. Por exemplo, uma vela dessa, ó. Exato, uma vela de indecisão. Outro exemplo, aqui, duas velas de indecisão, entende? Então isso é interessante você ir pegando. Tem aqui a estrela da noite e a estrela da manhã. A estrela da manhã é um padrão semelhante ao bebê abandonado de alta que eu passei acima. O que ele indica? Pode sinalizar uma reversão para alta. Então, quando você identificar esse padrão, pode sinalizar uma reversão de alta. A indicação de compra é a confiabilidade alta, tá? Eu gosto de utilizar bastante a estrela da manhã quando eu vou pegar a operação em um suporte ou algo do tipo, tá? A estrela da noite nada mais é do que o mesmo padrão, só que inverso. Então, você encontra ele mais nas resistências, nos topos, que você vai conseguir encontrar ele para você trabalhar a favor da venda. O engolfo de alta foi o que eu expliquei para vocês. Então, o engolfo de alta tem esse padrão aqui, tá? O que ele indica? Um grande volume durante a ocorrência do segundo candle, confirmando o padrão e pode sinalizar uma reversão para a tendência de alta. Então, vamos supor que o mercado está lá caindo, aí você encontra um engolfo de alta. O que pode acontecer isso daqui? Uma reversão de tendência. O engolfo de baixa da mesma maneira, só que, claro, a favor da tendência de baixa. Então vamos supor, o mercado está subindo, encontra uma vela verde, opa, na outra a vela vermelha fez isso daqui, indica o que? Uma possível reversão de tendência, tá? Estrela cadente, shooting star que o pessoal fala, essa é bastante conhecida, indica o que? Venda. Então vamos supor, a gente pega aqui, o mercado vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Ele vai buscar uma resistência aqui e forma um shooting star. Isso daqui indica o que? Uma possível entrada de venda. Isso vai te ajudar, tá? Vai te ajudar muito, muito, muito. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algo interessante aqui, que tem alguns padrões aqui que não seria tão interessante, tá? O martelo é interessante vocês saberem. Por quê? O martelo nada mais é do que esse padrão aqui, ó. Então ele indica o que? Compra. Então ele normalmente acontece nas regiões de suporte. Então vamos pegar aqui um exemplo, ó. O mercado vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo. Aí do nada faz uma vela aqui assim, ó. Deixa eu desenhar. Faz uma vela aqui assim, ó. Exatamente igual esse padrão aqui. O que você vai indicar? Uma possível compra. Então, claro, você não vai identificar ele no meio do gráfico perdido e vai sair comprando. Não, você tem que achar ele em um fundo com confluência para te auxiliar nas operações. Beleza? Tem o martelo invertido. Tá? O martelo invertido acontece da mesma maneira. Então, tem aqui o mercado de baixa. Vem uma vela vermelha. Martelo invertido. Isso vai indicar o que? Uma possível entrada de compra para você. Então esses padrões eu quero que você entenda que não vai fazer milagre. Esses padrões é para você entender o que as velas têm a dizer para você,
tá? E isso vai te ajudar muito conforme você for olhar diante do gráfico. Aqui tem o Marubozu, que é a vela careca, que o nego fala. Por quê? Esses são candles de corpo médio ou grande, de alta ou baixa e que não há sombras. Então você pode ver que ele não deixa pavio. Por que ele não deixa pavio? Porque não teve um movimento onde ele veio andar e depois voltou, vamos dizer assim. Ele realmente abriu a vela aqui e fechou aqui. Não foi nem um pouco mais, nem um pouco menos, tá? Então esse é o padrão Marubozu, perfeito? Aqui deixa eu ver se eu encontro mais um padrão interessante. Esse daqui é interessante, esse daqui é bem interessante, padrão de baixa de 3 dias. Características, exatamente esses 5 candles, só que você pode perceber que tem esses 3 candles, é como se fosse uma correção. Então tem um candle muito forte de baixa, aí 3 candles verde meio que fazendo uma correção e logo depois a vela de baixa prevalece, formando aí mais uma impulsão de baixa. Então esse padrão aqui você vai encontrar bastante no gráfico, tá? Bastante. Então fica ligado para você saber utilizar ele a seu favor e trabalhar aí, seja vendido ou comprado. Você pode ver que é o mesmo padrão, só inverte a movimentação. Aqui a favor do movimento de baixa e aqui a favor do movimento de alta. Então fica bem ligeiro, tá? Então espero que vocês peguem esses padrões como um conhecimento prévio. Um conhecimento prévio que depois, mais para frente no gráfico, eu vou ensinar vocês como identificar, como tomar decisão. Isso é de extrema importância, beleza? Então vai acompanhando as aulas, deixa um comentário caso você tiver dúvida. E eu tenho certeza aí que esse conteúdo vai começar a agregar muito para você. Fechou? Tamo junto e até a próxima aula.